Foi? Obrigado, obrigado, Laudicé, por me lembrar. Valeu mesmo. Eu já estava Foi. esquecendo já. Pode, pode Pode ler? começar, irmã, pode. Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, de pessoas, a- por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. A igreja de Gálatas, Jusilene, a sua conexão a está falhando. vocês, Jusilene? graça e paz da parte de Jesus Cristo, que está... Oi? Oi, a sua conexão está falhando? A Aí minha? eu, isso, aí eu vou pedir o teu irmão para ler, pode ser? Po- Pode ser, com certeza. Pode. Então eu vou pedir o Daniel. Vamos lá, Daniel. Obrigado, Jusilene. De nada. Eu vou fechar o seu microfone. Quando você for falar, você abre, tá Ah, eu bom? fechei. Tá ótimo, beleza. Pode ir do Boa noite, boa começo, noite a Daniel. todos. Pode ir do começo. Beleza? Gálatas 1, tô lendo na NVI. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso e do nosso Pai, perdão. 3. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. 5. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. 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 Obrigado, Daniel. Então, irmãos, acredita-se que essa carta de Paulo ela foi escrita é, ela foi escrita por volta dos anos 48, 49 depois de Cristo, como eu disse na semana passada, né? E também paira uma dúvida qual o local que essa carta foi escrita, se foi no sul da Galácia, se foi no norte da Galácia. Mas, como Paulo, em suas viagens, lá em Atos 13 e 14, ele cita a, as igrejas de Antioquia, Icônio, as cidades, né? De Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Então, as pessoas acreditam, tá? Os estudiosos acreditam que essa carta foi escrita para as igrejas lá do sul da Galácia, ok? E o significado dessa palavra apóstolo, né? Paulo começa assim, Paulo, a carta dele, lá no versículo 1, ele começa assim a carta dele. Paulo, apóstolo enviado. Então, queria saber de vocês o que vocês pensam, o que significa, o que você acha que significa a palavra apóstolo, se todos sabem. Pode falar, Apóstolo Luísa. é enviado. É como diz aqui mesmo no livro, né? Apóstolo enviado, né? Mais alguém sabia, tem dúvida? O mensageiro, né, da parte de Deus. Mensageiro, isso. Escolhido por Deus. É um mensageiro especial, né? Na verdade, né? Os apóstolos foram mensageiros especiais. No original, lá no grego, diz que é enviado da parte de. Então, da parte de alguém, da parte de Deus e seu Filho Jesus Cristo, né? Deus enviou, Deus o chamou através do seu Filho Jesus Cristo, pois foi Jesus quem apareceu a Paulo, lá no caminho de Damasco. E o apóstolo Paulo foi enviado da parte de quem? Né? Eu acabei de dizer, né? De Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E
É engraçado que quando a gente lê a Bíblia, eu não sei se vocês sentem isso, ou se há uma confusão na cabeça de vocês também, mas porque na minha há. Às vezes eu falo de Deus, às vezes eu falo de Jesus, eu fico numa confusão, porque eles são tão iguais que às vezes eu estou orando para Jesus, às vezes eu estou orando para Deus, e eu falo, caramba, né? Porque Jesus é Deus também, né? O Espírito Santo é Deus. Acontece com vocês também? É difícil, não tem como separar isso. Acontece? Amém. Então, eu pensei que fosse só comigo. Acontece. Para mim Amém, também. amém. Então, este Deus, grandioso Deus, ele demonstrou o seu grande poder quando ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Então, tanto João Batista quanto Jesus, eles afirmavam ter autoridade do próprio Deus. Aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo ele faz essa mesma afirmação sobre a autoridade que ele tinha recebido de Deus, que foi por intermédio do seu filho Jesus Cristo que Deus deu essa autoridade a Paulo. Então ele diz assim: Paulo, apóstolo enviado, no versículo 1, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, essa autoridade que João Batista falava que Deus dava a ele diretamente, né? Que Jesus Cristo também tinha autoridade de Deus, Paulo ele fala a mesma coisa, que a sua autoridade vinha de Deus, eles receberam diretamente de Deus. Alguma dúvida? Então, vamos caminhar. Também esta carta aos Gálatas, ela não vem só do apóstolo Paulo, né? A gente fala a carta de Paulo aos apóstolos, né? Mas, na realidade, tinham outros irmãos lá com o apóstolo Paulo. Na versão fácil de ler, eu gosto até dessa versão. Quem aqui gosta de ler a versão fácil de ler? Só eu ou mais alguém? Ninguém Eu que não sei conhece? ler Eu nenhuma gosto de direito. bastante hoje. Desculpa. Quanto mais fácil, Que melhor. você lê. Essa Patrícia, versão você fácil de gosta, ler, Patrícia? Ricardo, é aquela viva, né? Não, tem a Viva e tem a versão fácil de ler. Você tem Viva, que eu sei que você lia. Agora você está É, lendo a a minha NVI. é viva. É, eu tô NVI. Então, a versão fácil de Essa ler, fácil de ler eu não conheço, não. eu gosto muito. Dizem que ela é até do original grego, né? Não do hebraico, mas grego. Eu gosto muito da versão, ela é muito explicativa, muito fácil. Assim como a Viva também é, ela é bem fácil, né? Então, na versão fácil de ler, o versículo 1 que eu estava lendo, não foi isso? Isso. Diz assim, ó, que... Cadê? De Paulo, apóstolo. Não foram homens que me escolheram para ser apóstolo, nem fui enviado por homens. Quem me fez apóstolo foi Cristo Jesus, Deus Pai, o Deus que ressuscitou... Ué, cadê o... Ah, não, é versículo 2, perdão, estou no versículo 1. Diz assim: esta carta é também de todos os irmãos que estão comigo. Então, ela é bem explicativa, né? O versículo 2, na versão fácil de ler, ela já vem dizendo, né? Que esta carta é também de todos os irmãos que estão comigo. Né? Ela tem uma versão fácil, assim, de você entender lendo rapidamente, né? Então, Paulo não estava sozinho quando escreveu essa carta. Então, tudo que Paulo passou para aqueles irmãos também teve uma influência grande daqueles irmãos que estavam com ele, né? Nessa carta. Então, continuando. Ricardo, Oi, quem? Fala, Daniel. só fazer uma pergunta. É, por que a necessidade, né? Por que a gente se fala na igreja de abrir em várias versões? Por que a gente usa várias versões da Bíblia? As várias versões elas são para facilitar o nosso entendimento. Porque se você pegar uma Almeida corrigida e fiel, se eu não me engano, eu acho que é bem antiga essa, as palavras elas são muito difíceis. Você tem que ficar com o dicionário da sua mão
a cada nem um versículo que você lê, a cada meio versículo você tem que ficar consultando o dicionário. Então torna muito difícil. E tem palavras que você vai no dicionário, você olha, ah, entendi, significa isso. Daqui a pouco você vai ler de novo e aquela palavra vem de novo, o que significa mesmo, hein? Aí tem que você ir de novo lá no dicionário. Então, as versões, né? A NVI já é uma versão boa de ler. Eu gosto da NVI. Eu gosto da NAA, que é Nova Almeida Atualizada, é muito boa. Eu gosto. A versão fácil de ler, para mim, é excelente, é a que eu mais leio quando eu estou lendo a Bíblia, né? Porque ela é muito simples. As palavras são mais fáceis, entendeu? O entendimento é mais fácil que certas versões. Eu dou essa dica para os irmãos que, às vezes, você não entende um versículo, fica difícil de entender o que quer dizer numa outra linguagem, e você pega uma versão fácil de ler, ou você pega ali, isso quer dizer, então facilita o seu entendimento. As pessoas que estudam, normalmente, têm 2, 3, 4 versões, só que antigamente era tudo assim, agora é assim, ó. Entendeu? É mais fácil. Cada vez a tecnologia está facilitando a nossa vida. Então, eu dou essa dica para facilitar a vida de vocês. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler. E eu estou sempre com o meu celular aqui do meu lado. Estou lendo e, opa, deixa eu consultar aqui, entendeu? Essa Facilita versão, muito. Ricardo, essa Oi. versão fácil de ler, tem no aplicativo do celular também? Tem na Bíblia Online. É o melhor aplicativo Ah, que tem para baixar. Bíblia Online. é Ok? isso que eu vou entrar, porque tem que ser fácil de ler. Facilita. Vai pegar uma versão difícil, aí vai ficar enrolada de entendimento. Pega uma versão fácil que melhora, né, o entendimento. Ok? Uhum, ok. Eu conheço pessoas que leitura é hábito, é prática. Eu lia horrivelmente ruim, porque eu não gostava de ler, tá? Eu era péssimo para ler. Quando eu conheci a Márcia, eu lia, gaguejava. Eu não gostava de ler nem jornal, nada. Eu era muito ruim. Então, mas foi lendo a Bíblia que foi melhorando, tá? A minha leitura. Mas melhorou muito, eu era muito ruim. Então, quando a professora no colégio pedia para eu ler, eu passava mal. Passava mal, porque eu ficava nervoso, gaguejava. Mas, como eu comecei a fazer hábito de ler a Bíblia, minha leitura foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Então, eu gosto muito. Hoje eu gosto muito de ler, mas eu não gostava, sou sincero, tá? Eu conheci a Cristo, ele me convidou, vem aqui para ler, vem aprender a ler. Entendeu? Então melhorou muito a minha leitura, mas ainda sou muito falho, deixo muito a desejar, preciso melhorar mais. Então, quem tem uma dificuldade de leitura, pega uma versão mais fácil, que vai pegar uma versão mais difícil, vai piorar a situação. Ok? Então vamos continuar? Paulo se preocupava com as igrejas na Galácia. Na realidade, Paulo ele tinha uma preocupação imensa com todas as igrejas de Cristo por onde ele passou. Quem pode abrir em 1 Tessalonicenses? Vamos ler juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Olha como era Paulo com os irmãos. Quem pode ler? Qual Ninguém levantou a versículo? mão? É capítulo 2. Capítulo Versículo? 2. Aí você lê o 7 e depois o 11. Depois a gente lê tudo. Mas lê o 7 e depois lê o versículo 11. Fala, filhão, tudo bom? Tudo bem? Pode ler, Daniel. Achou? Eu leio. Achei. Pode ler. 7, depois o 11, né? Isso. 7. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido presos
fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe. Agora Isso, o né? 11. Leu o 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um pai trata seus filhos, como cada um pai trata seus filhos. Isso, então vocês veem como ele se refere aos irmãos, né? Ele diz que eles gostam, que ele gosta tanto dos irmãos que ele os trata como filhos, né? Ele trata eles como se ele fosse uma mãe deles. E lá no 11 ele diz que ele trata como se fosse filhos dele e como se ele fosse pai. Então você vê o carinho que Paulo tinha com os irmãos de todas as congregações, Tessalonicenses, Gálatas, Romanos, né, de Filipenses, Colossenses, todos os irmãos, ele sempre tratou com muito carinho, tinha muita preocupação com essas igrejas. Então, agora eu vou ler até o do 7 ao 11, tá? Só para completar aqui o entendimento. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram de nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Você vê as palavras dele como é que são carinhosas, né? Que curiosidade que eu tenho de quando eu morrer conhecer Paulo, hein? Dar um abraço nele, porque ele era é muito carinhoso, um irmão muito carinhoso, né? Que hajam muitos irmãos assim entre nós, carinhosos, bondosos, né? Que nos façam sentir amados. Amém? Então ele encorajava dessa forma que Paulo tratava os irmãos, então ele encorajava os irmãos. E no versículo 3, somente Deus pode dar graça e paz. Versículo 3, deixa eu voltar lá em Gálatas. Diz assim, Gálatas 1:3. A vocês graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, somente Deus pode nos dar graça e paz, e somente por intermédio do seu Filho. O seu filho é que é o intermediário entre nós e Deus, né? A ponte, a ligação. Então, tudo que nós temos que vem de Deus vem através do seu filho Jesus Cristo. Então, Paulo diz que Jesus é aquele que se entregou pelos nossos pecados. A sua morte, ela foi voluntária. Então, a cruz para nós é sempre o foco verdadeiro do evangelho e não o Natal. Vocês concordam? É a cruz a fonte para nós do evangelho verdadeiro ou é o Natal? Pode falar, quem vai falar pode A abrir. cruz, A cruz. a É, cruz, com mas tem certeza. gente que ama o Natal e não dá importância, né, para a morte de Cristo. Dá mais importância para o seu nascimento. Independente de data, né? Porque a gente sabe que Jesus Cristo não morreu dia 25 de dezembro, não nasceu dia 25 de dezembro, né? Foi outra data. Ninguém sabe bem ao certo, mas tem gente que dá mais importância ao Natal do que a morte de Cristo na cruz. Vocês concordam comigo? A importância para o Natal é uma coisa absurda. Mas a morte de Cristo não tem essa importância toda. Por que será? Fala, Fátima, abre seu microfone, pode falar. Agora que eu entendi, é por causa da comida? O Natal virou comércio.
É só Não, isso. Dom da atenção não é para o Natal, não é para o nascimento de Cristo, não é para a comilança que todo mundo faz no dia do Natal. Os Não, presentes, né? mas eu conheço gente que leva a sério o Natal como uma coisa espiritual, leva a sério mesmo. Né? Não abraça a gente, fala paz de Cristo. Né? Aquele momento ali Mas logo depois a comilança vem. tá certo. Eu só queria só ouvir de vocês Abaixa sobre o o tom Natal. também. Então, Jesus morreu para nos resgatar desse mundo perverso. Por isso, damos glória ao nosso Deus e Pai. Amém? Amém. Isso, a cruz para nós é o significado eterno, né? Que foi a sua morte, sua ressurreição, que nós também morremos e ressurgimos quando nos arrependemos e fomos batizados, né? Então, a cruz a mensagem da cruz é que nos importa, né? O nascimento de Cristo foi muito importante, né? Ele veio, foi profetizado, nasceu de acordo como foi profetizado, mas não tem muita coisa a respeito do nascimento dele, né? Se você olhar assim no Novo Testamento, agora sobre a morte dele, meu Deus do céu, todos os livros da Bíblia fala, desde os Evangelhos até o Apocalipse. A morte dele e ressurreição em todos E os ele livros morreu em que estão. dia que eu não sei? Oi? Que dia que ele morreu que eu não sei? Tem gente que diz que ele foi em meado de abril, que estava frio, né? Mas certinho, ninguém sabe. Essa Diga, né? essa É data de- 25, antigamente era em janeiro. Aí, como tinha uma festa pagã, né, que eles faziam em dezembro, aí foi trazido de janeiro para dezembro justamente para acabar com aquela festa pagã, né, que os gentios faziam, né? Então, aí passou-se a comemorar o Natal 25 de dezembro. É mais ou menos isso a história. Ô, Ricardo, por que não tem uma parte da Bíblia que Jesus some? Jesus some. Você não vê falar dele? Sim. Jesus Quando some. ele é pequeno e depois só aparece ele já maior. Porque acredito que não tenha tanta importância, né? Ele vai justamente no crucial para nós, né? Que é o nascimento dele, logo depois ele cresce, já começa o seu ministério, depois morre, ressuscita e sobe aos céus. O que importa ali para a gente é quando ele O nascimento, início e o depois fim. mais ou O menos isso início e o aí. fim. Início, um pouco do meio e o fim, né? Mais ou menos. Continuemos. Tá bom. Então, até agora, alguma pergunta? Tudo bem? Então, já estou vendo ali que já falta gente, eu já me atrasei, e já são 10 para as 9. Então, se eu fosse começar aqui agora, ia demorar a gente ultrapassar. Eu acho que eu vou deixar os versículos 10, o restante do capítulo, para a gente fazer na semana que vem. Que aí a gente pode fazer com mais calma, né? Para não ficar cortado, para deixar um pouco vocês curiosos também, ler um pouquinho mais. Tá? E se vocês quiserem mais informação a respeito do livro de Gálatas, tem muita informação. Tá? Muita. Eu li muita coisa. Porém, tem muitos detalhes que, para nós, assim, para a gente usar na nossa vida, não tem muita validade. Tá? Por isso, eu acho que a aplicação para nós é melhor. A gente estuda, lê o livro, fala de algumas coisas e aplica na nossa vida. Mas para conhecimento tem muita coisa. Se vocês quiserem, pode entrar lá no Bible Course, tem um aplicativo, e lá é uma enxurrada de estudos para vocês terem bastante conhecimentos. Tá? Aí vai falando das ideias que pensam assim, outros pensam, quem pensa de uma forma, pensa de outra, quando foi escrita, quando não foi, aí é muito conteúdo. Aí fica a critério de vocês, tá? O nosso estudo Como é aqui o nome? mais aplicativo. Como é o nome do Bible aplicativo? Course. Como é que Bíblia, escreve Bible isso? Course. A Rosa explica melhor, porque ela fala Isso inglês. é um aplicativo, é? É um aplicativo. Eu uso, é muito bom. Sabe aqueles... Depois Sabe, você sabe falar. compartilha. Eu não sei nem falar o nome. eu vou colocar no grupo. Bible Bible, Course? Bible de Bíblia, Bible Course.
Ah, Não é isso, não sei Rony? escrever, não sei escrever essa palavra, não. Pronto, Manda aí pra gente daqui ver. Eu vou botar no, vai ver curso. eu vou botar o No aplicativo grupo. direto lá que aí No é só grupo. entrar, Tá entendeu? Eu vou bom. botar lá Melhor. no grupo. Tá escrito aí Ricardo, Ricardo, É ask me assim, the Bible Rony. now. É assim, Bible Rony. Uber. é curso, curse, Bible curse. Ok. Não é Eu isso, só Rony? coloquei. Eu não conheço esse site, quer dizer, ela usa ler me indicou outra em inglês. Mas ela Ah, Eu não. só, Mas tudo bem. Colocando, sabe, eu sou curioso. em cima da mesa lá, quando a gente entra para congregar lá na nave, onde a gente congrega, não tem uns livrinhos verde, rosa, amarelos que ficam lá de estudo? A palavra é a verdade para hoje? Uhum. Não tem? eu Então, nunca vi. esses livrinhos é para as pessoas pegarem, estudarem e depois devolverem, né? Leva para casa, estuda, depois devolve para outro irmão pegar e estudar também. Então, esses Estou livros, sabendo hoje. eles, Sabendo é, hoje. foram escritos pelo Bible Course, já é muito antigo já esses livros. Então, foram impressos e a gente tinha muita coisa que foram levando. Eu aqui em casa tenho um monte, mas eu estudo, né? Eu leio, eu gosto de ler. Eu, Márcia, e eles são muito bons, tá? Bom, alguma pergunta a mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para passar para vocês. Eu marquei umas perguntinhas para a gente conversar rápido. Cadê? É tão bom falar de Deus que você não vê a hora passar. Então, essa preocupação que Paulo tinha com os irmãos, né, de ver os irmãos ali seguindo a verdade. Ele, quando escreveu essa carta, ele estava muito chateado. Ele estava muito angustiado, porque ele estava vendo que pessoas estavam se infiltrando, querendo que aqueles irmãos, aqueles judeus da circuncisão, né, que seguiam a lei, eles queriam que, além de crer em Cristo, que também se circuncidasse, que seguisse os rituais das festas, de comida também, que eles tinham aquela dieta, né, que tinha que comer isso, comer aquilo. Então, esses judeus queriam se infiltraram e queriam que esses irmãos que já tinham recebido o evangelho, além de receber o evangelho que receberam de Paulo, também circuncidassem e seguissem as leis. Então, estavam fazendo uma confusão. É por isso que Paulo fala que estava falando de um outro evangelho que, na realidade, era um evangelho falso, porque já existia um evangelho verdadeiro. Eles tinham que seguir a Cristo, eles tinham sido libertos de Cristo. Então, a gente hoje, com essa preocupação de Paulo, né, que passou essa carta para os irmãos, como é que a gente traz isso para hoje? Qual a preocupação que nós temos que ter com os nossos irmãos? Quando também a gente vê pessoas destoando um pouco da verdade, como a gente deve cuidar de nossos irmãos? O que vocês acham? Que é perigoso, né? Se vier alguma coisa que vá além do evangelho, pode arrastar pessoas. Pessoas podem ir atrás de outro, né? Como estava acontecendo lá na lá na igreja de Gálatas, né? Até 1 Coríntios, capítulo 1, fala, né, que quando 1 Coríntios 1:10 fala, né? Acaso Paulo chama a atenção dos irmãos que estavam seguindo a Apolo, a Cefas, cada um estava dando preferência para irmãos, quando a gente tem que dar preferência para Cristo, para o evangelho de Cristo. Não temos que ficar dando preferência para irmão. O evangelho é um só. Os irmãos têm que falar a mesma coisa, não tem que ter preferência de irmão, né? A palavra é uma só. O que vocês acham disso? Quem for falar, seja curto, sucinto, para a gente, daqui a pouco vai acabar o nosso tempo. Vocês acham? Fala, Sandy. Olha, Ricardo, eu acho que o principal é a gente conhecer a Bíblia, né? Ler. Porque também acho que é importante, se você tem conhecimento, quando alguém vem trazendo uma informação que não é certa, você tem como responder. Não adianta a gente querer, como na maioria das igrejas, querer que alguém traga o alimento mastigado para nós engolir. A gente tem que se dar o trabalho de estudar. Mientras você vai lendo a palavra,
falhou sua conexão. Mas olha só, lá na igreja de... A minha conexão está falhando? Não foi nem a da Sandy, foi a minha. Ih, travou aqui, ó. Ih, saiu até do negócio, olha, amor. Saiu até do... Conexão? É. É conexão, moção. Conexão não pode. Caiu a gravação? É, agora sim, Não. claro, porque ele era o. Agora está gravando novamente. Eu achei que fosse a tua não, aqui que caiu, foi a minha internet aqui. Então, me perdoa, involuntário, né? Mas olha só, Sandy, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Então estamos. lá nos irmãos Gálatas, foi ensinada a verdade, mas mesmo assim eles estavam se deixando levar por um outro evangelho, por gente que estava se filtrando e pregando mentira, pregando heresia, né? Coisa que não deveria mais seguir. Agora, pode acontecer entre nós isso? Pode, não pode acontecer? Pode. Pode. Então, Não eu sei que deve, eu pode. não estava na Igreja de Cristo, mas teve um irmão lá que ele não concordou com certas coisas, ele saiu, foi congregar em outro lugar, eu acho que começou até um trabalho, ele pegou coisas até do Antigo Testamento, né, como questão de roupa, barba, umas coisas aí do Antigo Testamento que são coisas que vão além do Evangelho, e muitas pessoas saíram e foram com ele, né? Foram com ele. Então, pode acontecer isso entre nós. E como é que a gente deve proceder com os nossos irmãos quando a gente vê que está ensinando alguma coisa, ou então está destoando do Evangelho? Como a gente deve proceder? Esse Primeiramente, exemplo aí primeiramente com amor, né? é verdade. Como Paulo, né? Paulo, número 1 dele era amar os irmãos. Mas ele corrigia. Ele amava, corrigia, né? E amava. Nós devemos proceder da mesma forma, concordam? Mostrar ao irmão ou à irmã que aquilo que está sendo falado, ou a forma que está andando, né, vamos dizer assim, seu procedimento não está de acordo com o evangelho que Jesus Cristo deixou a nós, né? Então, como eu citei lá em 1 Coríntios, eu posso até ler com vocês aqui. 1 Coríntios, 9 horas, está na hora da gente ir. 1 Coríntios 1:10. Se vocês quiserem acompanhar comigo. É isso? 1 Coríntios 1:10? Isso, é isso mesmo. Ele diz assim, 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informados por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, você vê que a carta de Paulo aos Coríntios diz exatamente isso, que nós não devemos ser seguidores de homens, mas sim de Cristo e do seu evangelho. Não é? Não devemos ter preferência por dizer, esse irmão aqui é mais inteligente, esse prega melhor, ou esse ensina melhor. Todos são irmãos e todos são amados. Seguimos a Cristo. Juntos, com todos, seguimos a Cristo, que é o pastor supremo. Não devemos dar preferência nesse ponto de ensinamento a irmãos. Desde que o irmão ensine a verdade, nós devemos seguir a Cristo e a todos, vamos dizer assim, né? Desde que pregue a verdade. Amém?
Alguém quer fazer mais algum comentário? Você ia falar, Daniel? Eu te cortei. Pode falar, desculpe aí, tá? Era só para não perder o raciocínio. Não, não, já foi. Deixa quieto. Deixa quieto? Deixa quieto. Então, isso acontece em todas as congregações, ninguém está livre, tá? Seja do Tanque, seja de Ramos, seja de Comendador, Santíssimo, Niterói, todas as congregações estão sujeitas a acontecer isso. Alguém ensinar um evangelho diferente, alguém ser seguidor de alguém, isso acontece. Até em denominações acontece isso. O pastor sai daquela igreja ali, vai congregar não sei aonde, sai um monte de gente atrás daquele pastor. Então, onde o pastor for, aquele multidão vai atrás. Então, você vê que o homem já tem essa tendência de seguir outro homem. Então, que nós tenhamos a tendência de seguir a Cristo. Homem Deus. Amém? Deixa eu só comentar aqui. Eu não ia falar, mas eu achei interessante. Eu achei interessante, né, que você falou dessa pessoa que saiu, né? E, assim, uma das pessoas que saíram, várias pessoas saíram junto com ele, né? E, no caso, o Petrônio foi um dos que saíram com ele. E, graças a Deus, o Petrônio chegou, reconheceu, né? E voltou para a igreja. O Petrônio, ele saiu, mal saiu, ele viu que aquilo que era feito era uma lei, né? Você tinha que usar isso, tinha que usar aquilo, tinha que usar aquilo, coisas do Antigo Testamento. Então, o Petrônio ficou 8 meses sem congregar, tá? Não, 8 meses congregando lá com eles, entendeu? Não. Eles congregaram na casa do Petrônio. O Petrônio, ele se afastou, eu fiquei 8 meses sem congregar. Pelo menos foi o que ele passou para mim. Aí o Léo foi na casa dele, conversou com ele, e o Petrônio voltou a congregar lá no Tanque. Mas o Petrônio não aceitou várias pessoas não aceitaram aquelas condições de ter que usar roupa comprida, não sei o quê, um monte de véu, sei lá, algumas coisas assim, né? É mais ou menos o que eu sei que me contaram. Eu nem conheci a pessoa, né? Mas eu sei que muitos voltaram para o Tanque e outros continuaram com ele e outros nem voltaram mais. Ricardo, lá em Patos também. Lá em Patos Oi? também a igreja foi dividida. Lá em Patos, a cidade de Patos, a igreja de Cristo, só tinha uma. Foi dividida. O evangelista saiu e levou um bocado de gente com ele. E a outra parte ficou na igreja, que já era a igreja que começou do terreno. E lá eles alugaram um ponto e começou uma nova igreja de Cristo. Mas levou gente também, fez essa divisão. Isso já aconteceu também em Macaé, Não é aconteceu a mesma bom, coisa. Então, que aí nem ficou muita gente. eu peço que os irmãos orem e procurem conservar a unidade. Isso é que é importante. A gente é um só em Cristo. Se é a vontade de Deus que a gente permaneça unido, né? Essa é a vontade de Deus, que a gente tenha o mesmo pensamento, mesmo propósito. Então, que a gente continue e permaneça juntos. Amém? A gente tem que ler Amém. bastante. Então, vamos orar? Daniel, gostaria de fazer a oração final? Pode ser? Amém. Pode. Hoje eu estou explorando você, né, Daniel? Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, excelentíssimo, nessa hora, nesse momento, quero te agradecer por esse momento, Pai, que nós tivemos, estudando um pouco mais, aprendendo, relembrando, Pai, um pouco mais a sua palavra. Senhor, abra nossas mentes, nossos corações, que a gente possa receber tudo que vem do Senhor. Nada, Pai, que não esteja escrito, que pessoas falam, que amigos falam, Senhor, que nossos familiares falam, que não esteja escrito, Pai, que isso venha a ser descoberto hoje, Senhor, que venha a estar sendo descoberto durante esses estudos, que nós possamos aprender somente a verdade, Pai. Esteja conosco, continue conosco, Pai, no decorrer dessa noite. Nos dê uma boa noite de sono, Pai. Obrigado pelos irmãos que tiveram aqui hoje. Obrigado por cada família representada aqui, Senhor. Que nós possamos, Senhor, continuar firmes na Tua palavra. Obrigado por tudo. Eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Já te agradeço. Amém. 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 Agora, Boa noite, agora vai ter Serginha. terça-feira.
Eu vou só parar aqui a gravação ou a gravação parou, nem sei. Espera aí. Não, tá